Bom, estamos aqui de volta e vamos começar o programa desta noite com o Dr. Celso Batello, que sempre traz esclarecimentos de vários assuntos que estão acontecendo aí na área médica. E hoje vai falar sobre esse remédio que emagrece 7 quilos, que não é um medicamento para as pessoas obesas, é um medicamento para diabetes. No entanto, os gordinhos estão enlouquecidos e correndo às farmácias por conta desse medicamento. Mas como o Dr. Celso trabalha com a ortomolecular, que tem dado resultados incríveis, não tem contraindicação, ele vai falar sobre ortomolecular e obesidade. Como vai, Dr. Celso? Bem, Beth, é um prazer imenso estar aqui e tomara que a gente seja útil aí com toda certeza, assunto aí, né? Com toda certeza. Dr. Celso, eu vou fazer uma introdução, então, dessa pauta nossa, o remédio que emagrece 7 quilos. Depois eu gostaria que você tecesse os comentários dentro do seu ponto de vista, obviamente, a sua especialidade, né? Então, gente, vamos lá. O remédio que emagrece 7 quilos, lançado no Brasil há 3 meses, um medicamento à base de liraglutida, originalmente indicado para o tratamento de diabetes, receitado por médicos como um ótimo emagrecedor. Ele tem dado resultados excelentes. A liraglutida imita o GLP-1, um hormônio natural que regula a sensação de saciedade. Assim, a ingestão fica mais lenta e você demora a sentir fome, explica o endocrinologista Alfred, Dr. Alfred Halpern. O remédio tem 8 vezes mais hormônio do que o produzido normalmente pelo corpo. Além disso, seu efeito se estende por 24 horas na corrente sanguínea, enquanto o GLP-1 age no organismo só por 3 minutos. O remédio é vendido em forma de caneta, com ponteira injetável subcutânea. O próprio paciente aplica a injeção na coxa, na barriga ou no braço. É necessário ter a receita médica e seguir a dosagem e as orientações do médico para não colocar a sua saúde e segurança em risco. Então, voltando aqui para a gente, né, doutor Celso, o que você acha desse medicamento que saiu e que eu fiquei assim sabendo, bem há pouco, né, que esse medicamento já está até esgotado nas farmácias. E ele é um medicamento caro, né, de alto custo. Então, Beth, você vê que aqui no Brasil as coisas não são sérias, né? Que é um medicamento vendido sob receita médica. E para já ter esgotado na farmácia, seguramente não foi o colega que prescreveu, não é? E o importante, o primeiro mandamento do pai da medicina, do Hipócrates, ele fala o seguinte: primo non nocere, ou seja, primeiro não lesar, primeiro não fazer mal, não é? Então, essa nova droga aí, o controle da glicemia tem vários controles, né? Então, você imagina, assim, num prato, uma mesma balança, a insulina, né? Que faz o quê? Abaixa o açúcar, tá? E no outro prato da balança, o glucagon, que é um hormônio que inibe um pouco a insulina. Na realidade, ele funciona como um modulador da insulina, não é? E esse hormônio, o GLP, né, que está no intestino, presente no intestino... Que ele é responsável pela saciedade. Pela saciedade. Então, na medida que você vai comendo, o organismo recebe a informação, né, de que você está se alimentando, isso vai para o intestino e ele estimula a produção de insulina. Qual que é o papel da insulina? É pegar o açúcar do sangue e transportar para a célula. Esse é o papel da insulina, tá? Então, o que ele faz? Ele estimula a produção de insulina. Ao mesmo tempo, esse hormônio, ele dá a sensação de saciedade, ele informa o cérebro, né? Ele forma uma estrutura chamada hipotálamo, que ali está o centro da fome, da sede, da sexualidade, do sono, não é? Então, esse hormônio, que dura poucos minutos, ele vai e informa. Daí a importância de se comer com calma, entendeu? Para dar tempo de mastigar, de cair no estômago, que tem outro hormônio também,
que avisa o cérebro, estimula a produção de insulina pelo pâncreas. Então, é muito importante isso. Qual é o problema desse medicamento? Ele é muito bem indicado para quem é diabético. Entendeu? O diabético tipo 2, nem o tipo 1 ele é indicado. Por quê? Porque ele estimula a produção de insulina pelo pâncreas. Ou seja, o pâncreas tem que ter uma reserva, não é? De insulina que vai ser estimulada por esse hormônio. E eu vejo assim, não existem estudos comprovando a eficácia dele nessa coisa do emagrecimento. Não é? E ele tem uma série de efeitos colaterais, Beth. Tem efeitos. Ele pode alterar a tireoide, pode alterar demasiadamente a glicose, pode baixar muito fortemente a insulina, levando a hipoglicemia, não é? Então, talvez num primeiro momento, isso até pode, no paciente diabético é excelente isso, não é? Mas no paciente não diabético, você vai estimular demasiadamente a produção de insulina e você pode fazer hipoglicemia, que é a baixa de açúcar no sangue, não é? E eu penso que talvez, para quem não é diabético, no segundo momento pode ter o efeito rebote. Entendeu? O que faz? Ele vai aproveitar praticamente toda a glicose, todo o carboidrato. Isso vai para onde? Vai engordar possivelmente também no segundo momento. Não é? Então, é uma coisa ainda, é um hormônio que precisa ser melhor estudado. O pessoal está estudando nesse sentido. Só que o que acontece? Como existe essa coisa de perder 3 quilos, 4 quilos aí, o pessoal já lança, né? Subliminarmente lança e acontece esse fenômeno do pessoal ir até a farmácia e comprar. Principalmente agora que a Anvisa proibiu, né? As anfetaminas. O Fenpropolex e a anfetamona. Então, eu acho que é arriscado fazer isso. Né? Pode comprometer Pode a saúde. comprometer. Por exemplo, a pessoa que tem insuficiência renal não deve ingerir. Não é? A pessoa que tem uma propensão, eventualmente, a formar cálculo, a pessoa que tem gastrite. Então, há que se tomar muito cuidado. Principalmente, ele é altamente contraindicado com pessoas menores de 18 anos. Puxa vida. Não é? Então, mas isso ninguém quase fala, né? Só fala que emagrece muito. Que emagrece, mas os efeitos colaterais que são existem, complicados, né? Então eu penso que a gente tem que obedecer sempre essa coisa do Hipócrates, né? Primo non nocere. Primeiro, eu falo assim para os meus alunos, se o paciente chegar na tua frente e você não fizer nenhum mal para ele, você é um excelente médico. Então eu acho que há outras maneiras de se controlar a sua obesidade de uma maneira efetiva. Porque a impressão que eu tenho é que vai funcionar como as outras anfetaminas. Né? Você para de tomar, engorda o dobro, pode ver. Para de tomar, engorda o dobro. E que é muito importante perceber, Beth, assim, que o organismo, eu chamo de uma teia de aranha. Entendeu? Então a aranha está aqui em cima, né? Se o inseto cai aqui, ela já sabe. Ela dorme sossegada, que sabe que o almoço está garantido, porque toda a teia reverbera, não é? Então, esse medicamento, ele vai agir nessa teia de aranha. E vai saber como isso vai agir num paciente não diabético. A indicação no paciente diabético tipo 2, perfeito. Tem estudos que corroboram isso, mas no caso contrário, eu não tomaria se fosse. E nem receitaria. E nem receitaria, eu não receito isso. Então tá, e a sua opinião que é extremamente valiosa para todos nós. E claro que a gente fica tentado, porque é difícil, principalmente quando você chega a uma certa idade, é difícil a gente eliminar alguns quilos. Porque o metabolismo, Beth, muda o metabolismo. Fica lento, não é? Né, fica lento. Existem, assim, alguns exames, principalmente o mineralograma capilar na ortomolecular, que você tem uma ideia do metabolismo, não é? Se ele é lento, se ele é acelerado, a falta de determinadas vitaminas e minerais pode, por exemplo, lentificar ainda mais. A gente já comentou isso em algum momento, por exemplo, o cálcio, né? O cálcio tomado de uma maneira inadvertida no metabolismo lento, ele
lentifica ainda mais o organismo. Então, o que dá essa ideia de que a pessoa deve ingerir? É uma boa avaliação clínica, exames laboratoriais, né? O mineralograma capilar, que é o exame de cabelo, dá informações importantíssimas para você ingerir as vitaminas e minerais, aminoácidos, de uma maneira adequada e perder peso de uma maneira efetiva. E não ficar aquele efeito sanfona, né? Emagrece, engorda, emagrece, engorda, emagrece, e com prejuízos, né? Você vê mesmo os derivados da anfetamina, né, Beth? A mulher toma muito isso, diminui o libido, né? Quer dizer, a qualidade de vida da pessoa muda totalmente. Então não vale a pena. Não vale. Paga-se um preço muito alto. Muito alto. Eu acho que é temerário. Exatamente. A pessoa modifica. O humor, tudo, né? A convivência com o cônjuge, com os filhos. Então não vale a pena, né? É verdade. Bom, a gente ainda vai continuar falando sobre, agora partindo já para a ortomolecular, né, Celso, e a obesidade. Mas eu gostaria, a pessoa só que não deu o nome. Estou usando o hormônio HGC, que ela toma durante o dia. E ela quer saber se tem a ver com o que nós estamos falando. Não, o HGC é um hormônio não deu o nome, que estimula o crescimento, né? É o hormônio de crescimento. Também há controvérsias nesse sentido, não é? De você eventualmente piorar algumas doenças autoimunes e até mesmo, como ele é um hormônio de crescimento, ele pode, por exemplo, se a pessoa tiver uma predisposição a determinados tumores, pode acelerar o aparecimento dos tumores, não é? Então tudo isso tem que ser tomado com muito cuidado. Lógico que isso aí depende da idade, de uma série de coisas e de qual a indicação que o médico está dando, não é? Tem uma razão, tem que ter uma razão por quê, né? Não pode tomar. O hormônio é uma coisa, por definição, né? O hormônio, a definição assim são substâncias, né, que agem poderosamente à distância em pequenas quantidades. Né? Então para você há que se tomar todo o cuidado do mundo ao né? ingerir o hormônio, né? Não tenha dúvida, tem que ter muito cuidado mesmo. Muito né? critério, muito né? critério. Eu acho assim, sabe, que com relação a gente já havia comentado, obesidade, principalmente obesidade infantil, né, Beth? Você até falou daquela coisa lá de imputar os pais, né? Tem a responsabilidade, até foi o tema segunda-feira, né? Já estava conversando sobre isso. Eu acho muito temerário, né? Eu penso assim, na minha concepção, que nem um delegado, nem um promotor, nem um juiz vai agir dessa maneira, né? Porque existe toda uma propaganda em cima disso, não é? Uma pressão mesmo. É uma pressão imensa. Violenta. É que nem a coisa do álcool, né? Você vê o que tem de propaganda estimulando a pessoa a beber. O que tem de propaganda estimulando, por exemplo, a criança a consumir essas porcariadas todas aí. Né? E a observação que eu faço, Beth, é que as pessoas desaprenderam a comer. Entendeu? Aquilo que a gente sempre fala que como era no nosso tempo, né, Beth? Você tinha os cardápios, não é? Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, que a Michelle Obama está tentando fazer, né? Resgatar esse tipo de coisa. Tinha um professor de nutrição que ele falava assim, professor, qual que é o melhor prato? Ele falava, prato cheio. Olha, e ele era um belo professor e um belo nutricionista, não é? Então, eu vejo assim, há que se resgatar essa coisa de comer comida, né? Há que se resgatar essa coisa do tempo que você tem para mastigar. Porque se você, por exemplo, faz uma refeição com calma, mastigando, dá tempo desse processo todo aí, né? Ser avisado, você saciar o apetite. Se você faz uma refeição muito rápida, por exemplo, não dá tempo. Então você come e o que vai acontecer? Logo em seguida vai virar fome porque não houve essa informação aqui no cérebro de que você ingeriu o alimento. O maior exemplo disso são os franceses, né? Você vê, eles comem comida gordurosa, comem muita carne, né? Muita gordura saturada. O pessoal atribui só ao vinho, né?
que é o vinho que tem esse efeito benéfico. Mas na realidade não é só o vinho. São todos esses fatores. Porque, por exemplo, para os europeus, de modo geral, principalmente o francês, o italiano também, a refeição é uma hora sagrada. O fato de comer com calma, você pode ver, os italianos, eles comem bastante. Né? A quantidade que eles comem não é pouca. Não é mesmo. Se você for pensar só em termos de caloria. Mas o que eles fazem? Eles têm o tempo para fazer a refeição, mastigar. Ou seja, o organismo tem tempo de processar todas essas informações. Não importa se esse GLP-1 aí, né, que é um... O que é GLP-1? É peptídeo like glucagon. É um peptídeo formado por proteínas, parecido com o glucagon. Lembra do glucagon? Que eu coloquei logo no começo, tem insulina aqui e o glucagon na outra parte da balança. Ele é parecido com o glucagon, entendeu? Então, não é o glucagon, mas é parecido. O que a indústria farmacêutica fez? Deu uma modificada nessa molécula, nesse peptídeo, entendeu? Por isso que ele dura mais tempo. Mas, idealmente falando, aquilo de durar 3 minutos já é o suficiente. Desde que a pessoa tenha esse cuidado de fazer uma refeição, como se deve, tranquila. Prestando atenção no que está comendo. E mastigando, né? Mastigando, exatamente. E outra coisa que eu acho também, Beth, é toda essa pressão de que você não deve comer carne. Pode ver. As pessoas acabam, de alguma maneira, não comendo mais carne. Dando assim, privilegiando verdura, privilegiando muito vegetal, essas coisas todas, né? E sendo que a carne, Beth, por ela ser rica em fosfato, é que vai fornecer energia para que o metabolismo não fique lento. Entendeu? Para que as reações químicas se processem de uma maneira mais efetiva. Então, no nosso tempo, a gente comia de tudo, não é? Comia carne vermelha, comia peixe, comia frango, carne de porco. Isso para mim é essencial. Né? Que se coma, não precisa ser em grandes quantidades, você tem uma ideia, um adulto de 1,70 m pesando 70 quilos, uma porpeta de carne é o suficiente por dia. Não precisa mais do que isso. O problema todo é o excesso. A quantidade. A quantidade. Né? Além do que, uma outra coisa que acontece também com relação ao apetite, é que a gordura, por exemplo, ela sacia mais. Né? Primeiro que ela demora um pouquinho mais no estômago para digerir. E segundo, que ela secreta algumas substâncias chamadas endocannabinoides. Que é o Isso você está dizendo, na gordura de uma carne, né? Uma carne, de uma manteiga, de um azeite de oliva. Sim. Entendeu? Uhum. Então, a gordura ingerida moderadamente, ela é importante para quê? Para saciar o apetite. Não é? A única gordura que, a meu ver, deveria ser abolida totalmente é a trans. Que vem nas margarinas. Às que vezes agora já não está mais sendo utilizada. Mas alguns lugares tem ainda, né? Então é importante isso, que ela pode depositar. Ela pode dar problema. Então uma quantidade moderada de gordura é necessário. Eu não estou entendendo seu recado. Aqui a gente se entende pelo olhar, pelo olhar, Celso? Eu estou falando muito, será? Não é com você não, imagina. Celso, agora voltando, né, ao ortomolecular, dentro da ortomolecular, existe meios de você... Existe maneiras da gente fazer com que o nosso metabolismo fique mais rápido? Porque a queixa de todos os gordinhos é que tem metabolismo lento. Logicamente que ela sozinha não vai ser suficiente, né? Existem alimentos que fazem com que estimule o nosso metabolismo? Você quer ver a pessoa que tem, por exemplo, metabolismo lento, não é? Saiu uma pesquisa agora nos Estados Unidos, você viu lá, né? Que leite é só até os 2 anos de idade. Chegou a ver isso ou não? Porque o leite engorda muito. Então, o que eles fazem? Eles tiram a gordura do leite, né? Ficar desnatado, como se isso fosse suficiente. Não é suficiente isso.
não é? Que o problema não está só na gordura, está também na quantidade de cálcio. Né? Aquela Porque, história. Tirando a gordura do leite, o nível de cálcio não sobe mais no leite? Sobe mais. Agora, se o leite for integral, é menos cálcio. Menos cálcio, menos concentrado. Gordura, né? Mais gordura. Agora, quando a gente percebe no exame lá, os exames que a ortomolecular disponibiliza, não é? Que o indivíduo tem um metabolismo acelerado, esse sim pode tomar. Entendeu? O leite, o derivado do leite. Agora, de um modo geral, a maior parte das pessoas tem um metabolismo lento. A maior parte, a infinita maioria. Não é? Então, essa pessoa é de bom alvitre que use o menos possível leite. Entendeu? Tá. E derivados do leite. Então, nos Estados Unidos eles estão fazendo isso. A criança, por exemplo, você não está tomando tanto leite. Por quê? Porque, por exemplo, até os 2 anos de idade, a criança está numa fase que a gente chama de anabólica. Ana, em grego, significa construir. Né? Metabolismo que está voltado para a construção. Tanto é que a criança, até os 2 anos, ela fica gordinha, come bastante e tal. Com 2 anos de idade, ela diminui um pouco o metabolismo, né? Aí o pai e a mãe ficam preocupados. Exato. Não está comendo, esse tipo de coisa. Então, é para se despreocupar. Agora, vamos fazer uma analogia assim. Essa é a fase maior do anabolismo, né? Depois, na idade mais adulta, vem o catabolismo. Cata é destruir, né? Então, o ideal é que isso esteja equilibrado. O conjunto do anabolismo de construir, de destruir do catabolismo, é o metabolismo, que são as transformações que o organismo faz. Então, tem como interferir nesse metabolismo para que a coisa não desça a ladeira abaixo. Agora, tem que começar desde pequeno também, né? Essa história de, por exemplo, comer demasiadamente, né? Uma oferta muito grande de alimento, né? Você pode ver hoje mesmo o paradigma da nutrição é cálcio, não é isso? Agora está mudando um pouquinho. Mas não era cálcio, não tem que tomar leite, tem que iogurte e não sei o que lá. Não é bem assim. Não é bem assim. Né? E eu costumo falar que numa idade mais assim avançada, o leite envelhece. O leite envelhece. Não é? Porque a proteína do leite, Beth, primeiro que com o passar do tempo, a gente vai diminuindo a produção de ácido clorídrico. O ácido clorídrico ele é o primeiro dominó que cai numa carreira digestiva. Se ele não cair torto, vai comprometer a digestão, principalmente das proteínas, né, principalmente do leite. O que ela vai fazer? Ela vai entrar aqui no intestino, na velocidade intestinal, meio que sem pedir licença. Ela vai estimular serotonina, que pode ser bom, pode ser ruim. Histamina, sininas, que são, em demasia, são hormônios que podem prejudicar. Não é? E mais ainda, com relação a essa coisa de obesidade em criança e no adulto também. Lógico, tem que voltar a comer o que se comia, né, em termos de alimentos, sobretudo carnes, todas as carnes, todas, inclusive de porco, moderadamente. Né? Há um preconceito muito grande. Né? Logicamente, eu mesma sempre tive um grande preconceito com a carne de porco. Né? Você citou o Dr. Halford. Né? Alfred. A gente já vem falando há muito tempo que uma feijoada pode, não é isso? Com ele também tudo pode. Agora né? pode também. Eu vi ele falando na televisão. Entendeu? É verdade. Eu respeito muito. Ele é super competente. Eu tenho uma sumidade, tenho uma admiração muito grande por ele. Mas, você veja bem, as coisas vão para a loucura. Depois é que nem o estilingue, né? Volta, não é? E volta aquilo que sempre foi tradicional. Então, eu penso assim, deve-se comer comida, voltar a comer como era antigamente, né? Arroz, feijão, a carne, uma salada, uma verdura cozida, uma fruta. E até um pedacinho de doce. Porque o doce, Beth, principalmente na medicina chinesa... Principalmente na refeição. É o momento ideal de se comer um docinho. É um docinho. Porque o organismo, ele precisa do sabor doce. Né? Na medicina chinesa, o doce agrada o baço pâncreas, né? O meridiano do baço pâncreas. Se você, por exemplo, não come carne, que é o que mais agrada, você vai comer muito doce. Olha só. Então, tudo isso entra no mecanismo de compensação e de saciedade. Então, tem que se voltar a comer o que era, fazer uma atividade física, né? Não precisa ser, assim, moderada. Não precisa ser atleta. Não precisa ser atleta.
Né? O pessoal fala esporte é saúde, eu falo esporte é lesão. É verdade. Não é? Esporte é lesão, atividade física é saúde. Então. Então, antes mesmo de fazer esporte, é importante ver um médico que faça medicina esportiva, dependendo do que você for fazer, para orientar, uma nutrição adequada, talvez um fisioterapeuta, um professor de educação física competente. Então, tem que se pensar nisso desde o começo, Beth. Isso que tem que se reavaliar. E não querer prender um pai e uma mãe, entendeu? Que nem ele mesmo sabe mais comer, porque tudo foi descaracterizado. É verdade. A gente não pode responsabilizar realmente os pais. Não pode, eu acho assim. A pressão é muito grande, a gente sabe da mídia em relação à alimentação. As crianças vendo a televisão, elas querem. Celso. Outro dia eu estou vendo o Ziraldo falar, eu adoro o Ziraldo. Eu também. Adoro, porque para mim ele é uma das coisas... É outro gênio. É outro gênio, é um remanescente daquilo que foi bom no Brasil. Ele estava falando outro dia que lá em Minas Gerais, Casa Branca, terra dos meus pais também, eles faziam, por exemplo, a carne de porco, deixava lá, né, na banha, e depois comia. Tudo isso foi abolido. Eu sou absolutamente contra isso. Aí ele falou assim, e na França? Na França é o cassoulet. O que é feito cassoulet? É exatamente com a carne de porco, não é verdade? Então, a gente tem que resgatar aquilo que foi bom em algum momento, Beth. Não é? É verdade. Eu até já cheguei a fazer, mas eu ainda tenho bastante preconceito. Diz que é um prato saborosíssimo na França, que eu já até falei com você, o pé de porco, né? Pé de porco. E que você faz como salada, com muito limão e muito alho. Ele fica saboroso. O pé de porco, Beth. Mas ele é puro colágeno. É colágeno. O joelho de porco que os alemães consomem muito é colágeno. Né? E eles vivem lá 90 anos e vivem muito bem. Ou será por acaso que a Alemanha é o primeiro país da Europa, é só um fato isolado? Não é? Não. Tem a sabedoria que eles têm, né? Inclusive a sabedoria da alimentação. E eles são magros, né, Celso? Eles são magros, né? São fortes, a pele bonita, não é? Então... Há que se espelhar, né? Há que se espelhar. Nesses povos. Celso, infelizmente, o nosso tempo já se esgotou. Ah, que pena. É uma pena mesmo, porque falar de alimentação é dos meus assuntos favoritos. www.batelo.med.br, as pessoas que quiserem entrar em contato com você. Eu tenho um livro chamado Comendo Sol, Beth, né, que pode ser adquirido aí por aí, que muito embora o nome seja Comendo Sol, não é vivendo de luz, não é isso. Ali eu mostro mais ou menos a importância dos nutrientes, né? A visão de várias escolas, de vários países diferentes. Então ali mostra uma coisa da alimentação, não é? É um livro maravilhoso. Ele é útil, né, para quem... E também pode adquirir pelo seu telefone, né? Pode, do telefone do Hering, né? 4990-9868. Então, gente, está aí. Contato o Dr. Celso Batelo, 4990-9868, ou pelo site www.batelo.med.br. Doutor Celso, é sempre um prazer, você sabe, tê-lo aqui no programa, sempre esclarecendo dúvidas e falando assuntos super atuais e com uma coerência incrível. Então, o que você fala tem a ver com a gente, né? Eu espero que seja útil, sabe? Do fundo do meu coração, Beth. Eu tenho certeza que está sendo. Né? Muito obrigada, doutor Celso. Obrigado a você, viu, Beth? Gente, vamos ao nosso break. Eu volto na sequência com a professora Roberta Secarini, terapeuta corporal, numeróloga, e vai falar sobre radiestesia e numerologia. Até já.